muitas instituições, políticas e sociais contemporâneas, têm suas raízes na Roma antiga. A religião romana era politeísta, ou seja, adoravam vários deuses. Após a conquista da Grécia, os romanos assimilaram diversas divindades gregas, rebatizando-as com nomes latinos. A religião para os romanos tinha um sentido prático e utilitarista. No seu dia a dia, realizavam rituais de adoração aos ídolos. O termo paganismo vem do latim paganus, que significa aqueles que viviam no campo. Após a cristianização do imperador romano, a igreja passou a designar pagão todo aquele que não tinha sido batizado. Os pagãos não eram um povo à parte, eram cidadãos romanos, que viviam na zona rural. Tinham uma relação mais forte com a natureza, sendo mais devotos aos costumes e devoção aos deuses romanos, pois cultivavam as forças da natureza, como o vento, sol, água, fogo, e tudo que favorecia uma boa colheita e a fertilidade dos animais. Paganismo não é uma religião dogmática, ou seja, não existe princípios morais rígidos com relação ao uso do corpo ou pudores, quanto ao desejo carnal. O cristianismo foi difundido pelo Império Romano com a morte de Jesus, através da pregação do Evangelho pelos seus discípulos. A partir desse momento, a mensagem de salvação chegou a pobres, escravos e mulheres. Pessoas que não eram considerados cidadãos romanos, e viviam marginalizados por aquela sociedade. Estes se convertiam acreditando ter alcançado a vida eterna. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, exorta sobre a nova vida com Cristo, longe dos excessos e desejos, praticado por romanos, não cristãos. Após anos de perseguição, o cristianismo conseguiu sobreviver e ganhar muitos adeptos. De maneira heróica, com que muitos cristãos resistiram até a morte, em espetáculos feitos no Coliseu, e em praças públicas, eram queimados, enterrados, crucificados e entregues a leões, e não tinham medo da morte. Foram chamados mártires. Houve uma forte crise socioeconômica em Roma, que intensificou no século III. Assim, muitas pessoas da classe dominante se converteram ao cristianismo. E numa jogada política, em 313, o imperador Constantino se converte, e por meio do Decreto de Milão, concedeu liberdade religiosa aos cristãos. E em 380, depois de Cristo, o cristianismo passou a ser considerado a religião do Estado.